E como jornada de desenvolvimento pessoal, o que o Ed vê para si mesmo? Como é que você trabalha a sua cabeça e procura se alimentar de informações, de convívios para melhorar como ser humano, se desenvolver como profissional e que naturalmente, imagino que se você faça, você leva para os seus clientes também Levo. umas dicas cara, vamos, tenta assim. De novo, e aí isso sempre me persegue nesse sentido. Eu entendo que voltar ao básico sempre é importante, entendeu? O que é voltar ao básico? A tecnologia, né, ela tem uma característica de nos acelerar de uma maneira muito absurda, que melhora a nossa vida e tal, mas ela também nos tira do eixo, daquilo que é essencial para a gente poder ser mais feliz, da gente poder entender o propósito da vida, entender para onde que você está levando a tua vida. Então, a gente acelera demais as coisas e daí dá 2 horas da manhã você está respondendo e-mail ou respondendo o WhatsApp das coisas e você esquece daquilo que realmente importa para a tua vida ser uma vida que você possa dizer uma vida feliz. Então, o que eu faço? Faço detox de tecnologia de vez em quando e volto ao básico, entendeu? Então, eu de vez em quando alugo umas cabanas lá no meio do mato e vou para lá, me reconectar comigo mesmo. Eu estou o tempo inteiro buscando me relacionar com pessoas sempre muito melhores do que eu, que possam me mostrar determinados caminhos, determinados vieses que eu não estou enxergando. Então, eu tenho o privilégio de me relacionar com pessoas extraordinárias, entendeu? Que me ajudam a apontar os caminhos, assim como eu ajudo os meus clientes a apontar determinados caminhos, elas também me ajudam a dizer assim, ei, baixa a pressão aqui, isso aqui não tem sentido, você está se desconectando de você mesmo aqui, isso daqui não está te fazendo bem. Então volta lá para o básico, volta para o início, olha para dentro de você. E aí eu faço isso com leitura, eu faço isso com indo lá para uma cabana no meio do mato, ou indo para uma praia mais deserta, para algum lugar, entendeu? Ficando só eu e a minha mulher, às vezes eu e minha filha, entende? Deixando a tecnologia de lado e olhando mais para dentro de mim mesmo. Isso tem me feito um bem desgraçado nesse sentido, entendeu? Então me relacionar com pessoas extraordinárias, tá sempre lendo alguma coisa, sempre antenado com as coisas, mas nunca tentando pelo menos não deixar que isso tudo me atropele, entendeu? É um equilíbrio complexo, eu diria, entendeu? Complexo porque a gente é soterrado pelas questões do dia a dia, de trabalho e tal. E se você não parar para se perceber, você acaba passando pelas coisas. Eu costumo falar o seguinte, as pessoas... Qual é o sentido da vida, no final das contas? É a gente buscar ser feliz. Mas que diabos é felicidade, né? E aí, quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo as coisas de uma maneira diferente, né? Quando você é muito jovem, você às vezes acha que a felicidade está nas coisas materiais, nas conquistas que você tem. E você vai amadurecendo, você vai entendendo que não é por aí, né? Que conquistas materiais são importantes e te deixam feliz, sim. Mas se você troca de carro, pega um carro novo, você fica feliz por, sei lá, 1 dia, 2 dias, 3 dias. E depois aquilo fica comum e fica rotineiro. E aí eu comecei a perceber o seguinte, o que é felicidade para mim? Felicidade é percepção. É eu perceber as coisas. Se eu paro para perceber, estar aqui contigo, trocando essa ideia contigo, é um momento de absurda felicidade para mim. Mas eu preciso parar para perceber isso. Sim. Porque eu tenho o meu podcast, eu gravo com um monte de gente, entende? E se eu não parar para perceber que isso é um momento muito legal, isso simplesmente passa batido. A gente estava falando de viagem, né? A gente viaja pra caramba e tal, eu viajei muito. Mas toda vez que eu entro num avião, e o piado do meio do mato, moleque da roça, eu tento parar para perceber, olhar pela janela e dizer, que do caralho que é isso daqui?
apesar de ser a do centésima vez que eu tô viajando de avião, de olhar pela janela e dizer, cara, que do caralho que é poder estar aqui neste momento, olhando esse pôr de sol de dentro do avião, entendeu? E aí não tem como eu dizer que eu não sou feliz naquele momento, mas eu só sou feliz porque eu parei para perceber. Sim. E aí eu tento levar isso para minha vida em absolutamente tudo. De chegar em casa e a minha mulher me receber com uma dancinha, com um copo de alguma coisa pra gente beber e tal. Só que se eu não parar para perceber, isso vira rotina. E é só mais um dia. Mas se eu paro para perceber, eu falo assim, pô, que do caralho que é ser recebido assim pela minha mulher hoje, entendeu? Então, Estado presente. estar presente. Felicidade para mim é uma questão de percepção. E quando eu entendi isso, a minha vida mudou de uma maneira muito radical, entende? Maravilhoso, maravilhoso. Você falou de viagem, eu lembrei que às vezes eu me paro refletindo que, pô, tô viajando pra caramba, toda hora avião, até o aeroporto. E um dia eu percebi que, puxa, mas eu sempre quis isso quando eu era mais novo, assim. Eu estou no lugar que eu planejei estar, que eu... Exato. No meu caso, até não tão conscientemente como você fez o planejamento. Poxa, eu queria, acho legal, acho... Aí hoje eu falo, cara, eu tô num lugar que eu achava legal há 20 anos atrás. Então, assim, se eu acho que não tá legal do jeito que eu achava que era, cabe a mim planejar Exato. e buscar um Aí outro legal em alguma outra situação, mas assim... É isso. Mas se você não Aí eu me sinto perceber... feliz, que eu falo, poxa, Exato. então eu tenho tudo que eu sempre quis ter. Exato. Aí tem uma coisa maluca. Há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo esse planejamento para isso, estava no aeroporto um dia, e aí eu fiquei olhando para aquelas pessoas de um lado para o outro, os caras todos engravatados e tal. Eu faço isso direto, eu chego cedo, eu fico parado olhando as pessoas, uns correndo, outros estressados, Isso. e gente deixando cair. Eu falo, gente, como é que tem gente que tá no piloto automático total? Mas eu olhava para aquilo muito jovem e eu falava assim, cara, eu quero essa vida para mim, entendeu? Deve ser legal ser ocupado. Porra, deve ser do caramba! Porra, tô atrasado pro meu próximo voo, entendeu? Mas aí é uma coisa de moleque de roça, sabe? Como o mundo é grande. E eu não sei, cara, eu já viajei meio mundo e fui gerente comercial, viajei pra cacete. Cara, mas eu vou pra um aeroporto e eu viro criança. De ficar olhando o avião subir e descer. Eu já fiz isso milhares de vezes, entendeu? Mas ainda me instiga a ficar olhando aquele moleque da roça e ficar olhando para aquilo. Aí eu fiquei olhando, cara, eu quero essa correria pra minha vida, sabe? Aí passou um tempo, eu virei gerente comercial. Eu fazia 3 estados por semana. Saía no primeiro voo de Navegantes, na segunda-feira, às 6 horas da manhã, e voltava no último voo das 11h45 da noite na sexta-feira. 4 anos fazendo isso. Meu recorde foi 43 semanas seguidas, sem falhar uma. Caramba. 43 semanas. Fazendo uma média de 3 estados por semana. Pô, primeiro mês é a coisa mais linda, segundo mês, legal, terceiro mês já... Puta, chega uma hora, você não aguenta mais avião, hotel, aeroporto e tal. Mas aí em algum momento alguém me falou, cara, você escolheu isso. Porra, então se eu escolhi isso... Eu tenho que olhar para isso de uma maneira diferente. E aí eu lembro que eu estava num aeroporto, num desses momentos, falei, cara, agora eu quero isso, mas não quero mais nacional, quero internacional. Passaram-se uns 3 anos, lá estava eu na China, na Tailândia, Hong Kong, Estados Unidos, África, um monte de lugares, entendeu? Mas aí, de novo, você cansa daquilo, mas aí quando você entende que felicidade é uma questão de percepção, eu sempre parei e olhei, puta, que do caralho, tá podendo fazer isso, entendeu? E eu levo isso pra minha vida o tempo inteiro, pra qualquer coisa que eu faço. Tento sempre. E aí eu tenho uma parceira que me ajuda também a olhar nesse sentido, e dizer, lembra que felicidade é uma questão de percepção, você não tá percebendo, mas aqui tem um momento muito legal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like e aguarde os próximos episódios. Tchau!